Fala aí, guerreiro, aqui do canal Matemática para Vestibular. Seja bem-vindo aí para mais uma aula de matemática aqui do nosso canal, aula para o concurso de fuzileiro naval. Nós iremos abordar aqui dois temas que vão com certeza cair na prova do fuzileiro, que é trigonometria no triângulo retângulo dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus e teorema de Pitágoras. Então está uma aula muito maneira, onde eu vou lhe passar vários macetões, show de bola, que você que está aí do outro lado me assistindo e que vai prestar a prova do fuzileiro, vai se amarrar com certeza de montão nessa aula. Então, ó, já chega dando aquela voadora fortíssima aí, ó, nesse joinha esperto, compartilhe esse vídeo e, claro, assine o canal. Torne-se agora assinante do canal, clicando aqui, ó, nesse quadradinho vermelhinho, marotinho, onde está escrito clique para assinar. Dando um clique nesse quadradinho agora e acionando o sininho para receber as notificações do canal, você vai ficar antenado e por dentro de todas as novidades do canal e, claro, vai com certeza gabaritar aquela prova do fuzileiro naval. Beleza? Então, tu tá preparado, guerreiro, para essa aula? Tá mesmo? Então, vem comigo que eu tenho certeza absoluta que ela vai te ajudar em muito nos teus estudos. DJ, libera aí essa vinheta, DJ. Bom, vamos aí para a nossa primeira questão da aula, que diz assim: para medir a largura de um rio, um homem usou o seguinte procedimento. Localizou um ponto B, de onde podia ver na margem oposta o coqueiro C, de forma que o ângulo ABC fosse 60 graus. Está aqui. Determinou o ponto D no prolongamento de CA, de forma que o ângulo CBD fosse 90 graus. Então, todo esse ângulo aqui, ó, é 90 graus. Então, significa que se aqui é 60, esse pedaço menor vai ser 30 graus, beleza? AD mede 40 metros e aí ele achou a largura do rio, tá? A largura do rio eu coloquei aqui, ó, é de A até C. Então, medindo AD 40 metros, ele achou aí a largura do rio. E é exatamente essa largura que nós vamos colocar. Então, de cara aqui, guerreiro, eu vou te passar um macetão sinistro para você resolver uma questão como essa, rápido, sem muita dificuldade, tá? Bom, nós temos aqui um triângulo retângulo, isso aqui é 90 graus, que o problema fala. Beleza? Então, significa que todo esse lado CD, ele vale a hipotenusa do triângulo retângulo. Aqui também vai formar 90 graus, ó. Aqui também, ó. Vai formar 90 graus. Aí, o macete que eu tenho que lhe passar é o seguinte. O lado oposto a 30 graus, ele vale metade da hipotenusa. Repetindo, o lado oposto a 30 graus, ele vale metade da hipotenusa. E o lado oposto a 60 graus, ele vai valer metade da hipotenusa vezes a raiz quadrada de 3. Tá? Bom, então, já que o lado a 30 graus, o lado oposto a 30 graus é metade da hipotenusa, então se aqui é 40, esse daqui é 80. Ó. Porque isso daqui corresponde a metade da hipotenusa, então a hipotenusa vale 80. Aí, ok, vamos lá. Se aqui é 30, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele vai ser 60 graus. Significa, então, que esse ângulo aqui, ó, vai ser de 30 graus. Aí, veja só,
o lado oposto a 30 graus é metade da hipotenusa. Então, aquilo ali, ó, 80, que está oposto a 30 graus, 80 é metade da hipotenusa, ou seja, 80 é metade desse lado todinho aqui, ó. Então, se ali é 80, que é a metade disso aqui tudo, então tudo isso daqui, ó, é 160. Tudo isso daqui. Só que ali vale 40. Então, o L é o que falta para chegar a 160. Ou seja, o L ele vale 120 metros. Esse daí é o valor da largura do rio. Beleza aí, guerreiro? Viu como que o macetão que eu lhe passei, ele é tranquilaço para você resolver uma questão como essa, sem precisar de fazer muito cálculo e perder tempo, né? Até porque na prova do fuzileiro naval, o teu maior inimigo é o tempo, já que o cara que vai estar sentado na tua frente, ele não sabe nada. Vamos para a próxima questão. Nossa próxima questão vem dizendo assim: uma torre vertical de altura 12 metros é vista sob um ângulo de 30 graus por uma pessoa que se encontra a uma distância x de sua base e cujos olhos estão no mesmo plano horizontal dessa base. Determine a distância x. Dados: raiz quadrada de 3 igual a 1,73. Então, olha só, como aqui é um triângulo retângulo, se aqui é 30 graus, esse ângulo aqui, ó, vamos colocar aqui, esse ângulo é 60 graus, tá? Logo, esse x aqui ele vai valer o lado oposto a 60 graus. E aí nós vimos o seguinte: o lado oposto a 60 graus, ele vale metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. O lado oposto a 30 graus é metade da hipotenusa. Então, isso daqui é metade da hipotenusa. Significa que a hipotenusa é 24 metros. Então, o lado oposto a 60, ele vai ser igual a metade da hipotenusa, metade de 24, vezes a raiz quadrada de 3. Só que o problema diz que a raiz quadrada de 3, ela vale 1,73. E aí, substituindo, é só fazer agora essa continha aqui, ó. 1,73 vezes 12. Aí você tem 2 vezes 3, 6, 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2 com 1, 3. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Só somar agora, né? Então dá 6, 4 mais 3, 7. 3 mais 7, 10, vai 1. 1 mais 1, 2. Duas casas decimais, então conta duas casas decimais. A distância vai ser de 20,76 metros. Podemos até colocar que a distância é aproximadamente 21 metros. Beleza aí, estudante? Ficou tranquilo e suave essa questão para você? Então não perde o foco da nossa aula não, vem comigo aí na próxima questão. Nossa próxima questão vem falando assim: a partir de um ponto, observa-se o topo de um prédio sobre um ângulo de 30 graus. Caminhando 24 metros em direção ao prédio, atingimos outro ponto, de onde se vê o topo do prédio segundo um ângulo de 60 graus. Desprezando a altura do observador, calcule em metros a altura do prédio. Então, veja só, nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo, tá? Então, se aqui é 60 graus, aqui, ó, esse ângulo menor, ele vale 30 graus. Olhando para o triângulo maior, se aqui é 30, todo esse ângulo aqui, ó, ele vai valer 60.
Mas, poxa, já vimos que aqui é 30, então esse outro ângulo aqui só pode ser 30. Beleza? Ok. Aí você tem um triângulo isósceles, tá? Os ângulos da base são iguais. Então, se aqui é 24, aqui também é 24. Logo, podemos agora aplicar o macete que nós aprendemos, né? O lado oposto a 30 graus é metade da hipotenusa. Se você olhar esse triângulo menor aqui, ó, a hipotenusa é 24, então esse lado aqui seria 12 metros, já que ao lado oposto a 30 graus é metade da hipotenusa. O lado oposto a 60 graus, ele vale metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. E o lado que está oposto a 60 é justamente a altura do edifício, a altura do prédio que ele deseja saber. Então, o lado oposto a 60, ele vale metade da hipotenusa. Qual é a metade de 24? 12. Vezes a raiz de 3. Considerando que raiz de 3 é 1,73, vamos colocar aqui, ó, 1,73 vezes 12 e efetuamos a continha. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 1, 2 com 1, 3. Repete aqui, ó, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? E aí é só somar agora. Você tem aqui, ó, 6, 7, 10 vai 1, 1 mais 1, 2, 2 casas. Então você tem aí 20,76 metros. Essa é a altura do edifício. Se quiser aproximar, aí a aproximação seria de 21 metros. Essa seria a altura aproximada desse edifício aí. Tranquilo, estudante? Tranquilo aí, guerreiro? Ficou suave essa questão para você? Pô, guerreiro, se você utilizar os macetões que eu estou te ensinando aqui de 30 graus e 60 graus, você mata essa questão muito rápida, sem ficar perdendo muito tempo com conta. Vamos aí para a próxima questão. Nossa próxima questão vem dizendo assim: qual a área do triângulo ABC indicado na figura? Bom, só lembrando que área de qualquer triângulo, tá, é a base vezes a altura, tá? Tudo isso dividido por 2, beleza? Isso daí é a área de um triângulo. Aí eu tenho aqui um triângulo, esse ângulo aqui é de 45 graus e aqui nós temos um triângulo retângulo, tá? Aqui é um ângulo reto. Beleza? Ok. Olha, num triângulo retângulo, se aqui é um ângulo de 45 graus, significa que esse ângulo aqui, ó, também tem que ser de 45 graus. Porque os ângulos da base somados tem que dar 90, né? Então, isso aqui é um triângulo retângulo isósceles. Ou seja, se aqui é a altura do triângulo, aqui vai ser H também, porque esse triângulo ele é isósceles. Então, ele tem que ter os dois lados com a mesma medida. Beleza. Agora, olha só. Olha para essa observação que eu coloquei aqui embaixo. Eu tenho um triângulo retângulo, tá? Aqui, um triângulo retângulo isósceles, aqui, outro aqui. Juntando os dois, a gente forma um quadrado, beleza? Olha, a hipotenusa desse triângulo retângulo, ela passa a ser a diagonal do quadrado. E a diagonal de um quadrado é calculada pelo lado vezes a raiz de 2. Porque se você aplicar
Teorema de Pitágoras aqui, você encontra a hipotenusa valendo L raiz de 2. Então, a diagonal de um quadrado, ela mede o lado do quadrado vezes a raiz de 2. Só que a diagonal do quadrado, ela passa a ser a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles. A diagonal do quadrado, ela passa a ser a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles. Tranquilo? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo isósceles, cuja sua hipotenusa vale 2 raiz de 2. Então, essa hipotenusa aqui, ó, ela corresponde à diagonal de um quadrado. Então, eu vou botar assim, a diagonal do quadrado é o lado do quadrado, que no caso aqui o lado vai ser quem? O h, né? Vezes a raiz de 2. Logo, isso daqui tem que ser igual à diagonal do quadrado, que é esse 2 raiz de 2 aqui. Beleza? Então, eu corto esse raiz de 2 com esse raiz de 2, e aí a minha altura passa a valer 2 centímetros. E aí, isso daqui passa a ser 2, beleza? E esse pedaço aqui passa a ser 2 também. Aí, eu vou ter esse triângulo aqui, ó. Vamos colocar ele aqui assim. Esse triângulo aqui, ó. Aqui é o triângulo retângulo. Vou botar aqui até o ângulo reto, aqui bacaninha. Assim. Aí. Aqui é um ângulo de 30 graus. 30 graus. Aqui vale 2. Aplicando o macete que nós aprendemos, o lado oposto a 30 graus é metade da hipotenusa. Ah, então isso daqui é metade da hipotenusa. Então a hipotenusa é o dobro disso aqui. Aqui é 4. Aqui é 4. E aqui no caso é 4. E aqui, ó, é um ângulo de 60 graus. O lado oposto a 60 graus é metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Pronto, esse pedaço aqui é 2 raiz de 3. De quanto mede a base desse triângulo? A base vai medir 2 mais 2 raiz de 3. Isso daqui não pode somar, beleza? Bom, agora é só aplicar aqui na fórmula. A área vai ser a base, que é 2 mais 2 raiz de 3, tá? Tudo isso vezes a altura do triângulo, que é 2, tá? Tudo isso dividido, vamos colocar aí, tudo isso dividido por 2. Aí a gente já pode cancelar 2 com 2. O que sobrou? Sobrou que a área do triângulo vai ser 2 mais 2 raiz de 3 centímetros quadrados. Porém, às vezes, a opção que está lá para você marcar é a mais irredutível possível. Então, ou seja, você precisa colocar esse 2 em evidência. Colocando ele em evidência, vai ficar 2 que multiplica 1 mais raiz de 3 centímetros quadrados. Então, está aí a área desse triângulo no seu formato mais irredutível possível. Veja que eu apliquei aqui os macetões que eu venho explicando sobre 30 e 60 graus e também esse aqui da diagonal do quadrado. Lembre-se sempre disso, guerreiro. A diagonal do quadrado é a própria hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles. Vem comigo aí na próxima questão.
Nossa próxima questão vem dizendo assim: dado AB igual a 4 raiz de 6, calcule a medida de AC e AH. Bom, aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Isso aqui também vai ser um ângulo de 90 graus, aqui. Então, se aqui é 60 graus, aqui vai ser, ó, 30 graus. Beleza? Se aqui é 45 graus, aqui é os outros 45 graus. Já que esse outro triângulo também é retângulo, só que é retângulo isósceles. Aí, como nós aprendemos, o lado oposto a 30 graus é metade da hipotenusa. Nesse triângulo aqui, a hipotenusa é 4 raiz de 6. Então, o lado oposto a 30 graus é metade disso daqui, ou seja, metade disso aqui é 2 raiz de 6. O lado oposto a 60 graus, que no caso aqui é o AH, o lado oposto a 60 graus, ele vale metade da hipotenusa, que já temos aqui, ó, vamos colocar aqui, metade da hipotenusa, vezes a raiz quadrada de 3, tá? Então, isso daqui vai dar AH é igual a 2 raiz de 6 vezes 3, 18. Aí vamos lá, o que é 18 na tabuada? Bom, 18 na tabuada é 9 vezes 2. Então, bota assim. E aí, qual é a raiz quadrada de 9? 3. O 2 fica lá dentro da raiz, assim. Então, o AH, ele vai valer 2 vezes 3, 6, raiz de 2. Esse é o valor do AH. Então, aqui, ó, vale 6 raiz de 2. Quanto vai valer o HC? 6 raiz de 2, porque isso daqui é um triângulo retângulo isósceles, beleza? Aí, se isso daqui é um triângulo isósceles, ou melhor, se isso daqui é um triângulo retângulo isósceles, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que a diagonal do quadrado é a própria hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles. Então, AC é diagonal de um quadrado. AC é diagonal de um quadrado de lado 6 raiz de 2. O lado do quadrado mede 6 raiz de 2. Aí vamos lá, a diagonal de um quadrado, vamos colocar aqui, a diagonal do quadrado, ela vale lado raiz de 2, certo? Então, AC vale L raiz de 2. Logo, vamos colocar aqui, AC é igual o lado, que é 6 raiz de 2, vezes a raiz de 2. Aí, então, o valor de AC vai ser igual a 6 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 4, que é 2. Então, AC vale 12. Então, tá aí o valor de AC. Tranquilo, guerreiro? Ficou tranquilo e suave para você essa questão? Pô, eu sei que ficou, hein, guerreiro? Porque aqui no canal é onde você encontra a melhor didática que existe no YouTube. Vem comigo aí na próxima questão. Nossa próxima questão já envolve o assunto de Teorema de Pitágoras, que diz assim: a hipotenusa de um triângulo retângulo mede 2 raiz de 5 centímetros e um dos catetos mede 2 centímetros. A medida da mediana relativa ao maior cateto desse triângulo é
Então, veja só, primeiro eu preciso achar esse maior cateto, né? Esse maior cateto, eu vou colocar ele aqui e vou chamá-lo de x, tá bom? Esse é o maior cateto. Então, eu vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, assim, ó. Aí vamos resolver isso daqui, ó. 2 ao quadrado, 4, vezes... Quando você tem uma raiz quadrada elevado ao quadrado, essa raiz desaparece e fica só o que está lá dentro, tá? Igual a 2 ao quadrado, 4, mais x ao quadrado. 4 vezes 5, 20. Esse 4 passa ele para o lado de cá, ele vem negativo assim, igual a x ao quadrado. 20 tirar 4 vai dar 16. E agora tudo que precisamos fazer é tirar a raiz quadrada de 16, que vai resultar em 4. Beleza? Então, o maior cateto vale 4. Vamos botar aqui. Professor, por que o senhor não colocou mais ou menos? Bom, porque aqui nesse caso nós estamos tratando de medida, né? No caso, medida do lado de uma figura geométrica, então, quando se trata de medida, só podemos ter resultado positivo mesmo, não podemos ter resultado negativo. Ok. Aí ele quer saber a medida da mediana relativa ao maior cateto. Beleza. O que é uma mediana? Bom, mediana é o segmento de reta que vai unir o vértice ao ponto médio do lado oposto de onde partiu a mediana. Então, olha só, a mediana ela vai partir daqui, ó. Então, a mediana é o segmento, tá, que une o vértice de onde ela está partindo ao ponto médio, tá, ao ponto médio do lado oposto de onde ela partiu. Ah, então isso daqui é ponto médio, logo vai dividir o cateto maior ao meio. Então aqui é 2 e aqui também é 2, tá? Ok. Aí veja só, nós temos agora aqui, ó, um triângulo retângulo isósceles. E o que foi que nós aprendemos? Nós aprendemos que a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles é a diagonal de um quadrado. Então, a diagonal de um quadrado é a própria hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles. Beleza. E diagonal do quadrado nós aprendemos que vale lado raiz de 2. Então, a medida aqui, ó, da mediana, vamos botar esse aqui, vamos chamar de M, tá? Esse M, ele vale lado raiz de 2. E de quanto mede o lado? 2. Então, ficou 2 raiz de 2 centímetros. Esse aí é o valor da mediana relativa ao maior cateto desse triângulo retângulo. Pô, questão bem fácil, hein, guerreiro? Bem fácil. Mas ela é fácil porque eu te passo todos esses macetão aí, ó, para tu ficar fera, guerreiro. Para tu chegar lá e arrebentar a parte de geometria, a parte de matemática da prova do fuzileiro naval. E essas dicas, essas sacadas, tu só aprende aqui no Matemática para Vestibular, onde você encontra a melhor didática do YouTube, guerreirão. Então vem comigo aí na próxima questão. Próxima questão diz assim, calcule a altura do trapézio ABCD da figura. Então veja só, esse aqui é um trapézio isósceles, porque nós temos dois lados aqui com a mesma medida, valendo 5. Então,
eu vou traçar uma paralela a essa altura, tá? Vou traçar uma paralela aqui, ó. Vou pegar ela aqui. Aqui está a minha paralela. Beleza? E aí vai formar um ângulo reto também. Vamos colocar ele aqui. Pronto. Então aqui é H também, tá? Bom, como eu tracei uma paralela à altura, esse pedaço aqui, ó, esse pedacinho aqui, ele vai ser paralelo a esse aqui que mede 4. Então aqui também vai valer 4, ok? Logo, como a base do trapézio vale 10, 10 tirar 4 dá 6, eu tenho 6 para dividir em dois pedaços iguais. Então aqui vai valer 3 e aqui vai valer 3. Basta eu aplicar o teorema de Pitágoras agora. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Pronto. 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. Joga ele para cá, vem menos 9. Assim. Aí. 25 menos 9 vai resultar em 16. E aí, basta tirar a raiz quadrada de 16, que nós vamos encontrar como resposta 4. Então, a altura desse trapézio vale 4, tá? Agora, uma outra dica que eu quero lhe passar, guerreiro, é que é o seguinte: quando você tem um triângulo retângulo, tá? Vamos botar aqui. Quando você tem um triângulo retângulo, cuja hipotenusa vale 5 e um dos catetos vale 3, o outro você já pode colocar sem medo nenhum, 4. Porque todas as vezes que a hipotenusa for 5 e um dos catetos for 3, o outro vale 4. Ou, se a hipotenusa for 5 e um dos catetos for 4, o outro é 3. Ou, se os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Pode colocar sem medo, porque tu vai acertar. Beleza, guerreiro? Ficou tranquilaça essa questão, hein, guerreiro? Então vem comigo aí na próxima questão. Nossa próxima questão vem dizendo assim: calcule o comprimento da tangente comum externa a dois círculos tangentes de raios 4 metros e 1 metro. Então tá aqui a tangente, eu chamei de x, tá? E aí vamos fazer o seguinte, vamos unir primeiro aqui esses centros. Vou botar aqui assim, ó. Vamos unir os centros aqui das duas circunferências, assim, beleza. Aí nós sabemos que aqui, ó, aqui vale 4, beleza? E aqui vale 1, que é o raio. Aí vamos traçar aqui também o raio dessa circunferência pequena para cá. E vamos traçar o raio dessa maior aqui para cá, assim. O que eu vou fazer agora? Traçar uma paralela ao centro dessas circunferências. Então, essa paralela, eu vou traçar ela aqui, ó, assim. Tá aí. Olha, eu vou te passar uma informação, guerreiro, para que você não venha jamais esquecer essa informação que eu vou te passar. Quando você traça o raio de uma circunferência e esse raio ele une-se a uma tangente, o raio com a tangente ele forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, o raio com a tangente ele forma um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso aqui, ó, esse ângulo aqui vai ser de 90 graus. Como aqui é o raio da circunferência menor, isso daqui vale 1. E como isso daqui está paralelo a esse daqui, então aqui também vale 1.
como o raio da circunferência maior ele vale 4, tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui vale 4, então esse pedacinho aqui ele vai valer 3, porque é o que está faltando para chegar a 4. A distância entre os centros das duas circunferências vale 5. Então, como isso daqui é paralelo, então isso aqui também vale 5. Então, agora nós temos um triângulo retângulo cuja hipotenusa vale 5, um dos catetos vale 3 e o outro vale x. Como eu acabei de falar com você, guerreiro, quando você tem um triângulo retângulo cuja hipotenusa vale 5 e um dos catetos vale 3, o outro vale 4, tá? Então, isso aqui é para evitar de você ficar fazendo o cálculo aí do Teorema de Pitágoras. Mas, no caso aqui é 4 metros, beleza? Mas, se caso na hora você não lembrar disso, que eu estou lhe falando, basta fazer o Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, mais x ao quadrado. O 9 vem para cá negativo, assim, ó. E aí, 25 menos 9 vai resultar em 16. Bom, basta tirar agora a raiz quadrada do 16, que nós vamos encontrar como resposta 4 metros. Esse aí era o valor da tangente. Beleza, guerreiro? Ficou tranquilaço essa questão para você? Ficou suave, suave? Pô, guerreiro, eu sei que ficou, porque aqui no canal é onde você encontra a melhor didática do YouTube e onde, com certeza, o teu sucesso na prova do fuzileiro naval, ele é garantido. E aí, guerreiro? Curtiu aí a nossa aula aí? Gostou do conteúdo apresentado? Então, ó, voador esperta nesse joinha. Compartilha esse vídeo com aquele teu amigo também que vai prestar a prova do fuzileiro junto com você. E, claro, assine o nosso canal clicando aqui, ó, no quadradinho vermelhinho marotinho, onde está escrito clique para assinar. Dando clique nesse quadradinho ou dando um clique na minha foto que vai aparecer ao final do vídeo, você torna-se assinante do canal e fica por dentro e bem preparado para a prova de matemática do fuzileiro naval. Agora, se você que está aí do outro lado da telinha me assistindo, vai prestar a prova do fuzileiro ou mesmo quer fazer prova para sargento do Exército, está interessado em conhecer o nosso curso de matemática voltado apenas para esse concurso, então, meu querido, dá um clique agora nesse link que está aparecendo na descrição desse vídeo, lá embaixo, www.matematica-concurso.com.br. Dá um clique nesse site aí agora, conheça o nosso site, conheça os nossos cursos de matemática para fuzileiro e para ESA e fique preparado para esse concurso. Beleza? Olha, fica com Deus, um grande abraço aqui desse teu amigão e até a próxima aula de matemática, porque aqui no nosso canal, com certeza, o teu sucesso na prova do fuzileiro ou mesmo na prova da ESA, ele é garantido. Até a próxima!